Olá, aluno! Vamos iniciar, dentro do nosso curso de Informática Essencial, a nossa disciplina de Windows 7. Então nós vamos conhecer um pouquinho essa versão, a versão 7 do sistema operacional Windows da Microsoft. Inicialmente eu quero lembrar você que sistema operacional nada mais é do que o programa que faz o contato entre a máquina, o seu equipamento, ou seja, suas placas, memória e discos, com os outros aplicativos que você tem. Por exemplo, com os pacotes de escritório, os browsers de acesso à internet. Ainda que alguns desses aplicativos já venham embutidos dentro do sistema operacional, a essência do sistema operacional é um programa que faz a ligação entre a sua máquina e os seus aplicativos. Ou seja, não existe utilização do computador sem um sistema operacional, sem um sistema que lhe dê essa interface para que os outros aplicativos possam ser então executados. Gerenciamento de memória, gerenciamento de discos, acesso a disco, tudo isso é feito através do sistema operacional. Bom, essa tela que você está vendo é a tela básica, inicial do Windows 7. Nós temos aqui um plano de fundo, no caso aqui ele já é padrão como o logotipo do Windows. Nós temos aqui na barra, na parte inferior, nessa barra que nós temos aqui na parte inferior, esse botãozinho que chama botão iniciar. Quando eu clico nesse botão, eu tenho então um menu, que é o mesmo menu iniciar que os outros Windows desde a versão 95 tem. Agora ele teve alguns desenvolvimentos, alguns acréscimos na realidade, e nós podemos ver algumas diferenças. Por exemplo, no Windows XP, ao colocar o mouse sobre todos os programas, nós teríamos do lado direito, aqui do lado direito, nós teríamos um novo menu. Agora não, esse menu de todos os programas, ele acaba sendo visualizado aqui, no mesmo local onde estavam os programas mais acessados. Quando eu clico em voltar, por exemplo, eu tenho aqui os programas mais utilizados e mais acessados. Ok? Do lado direito desse menu iniciar, depois nós vamos conhecer o menu com mais detalhes. Do lado direito do menu iniciar, então eu tenho alguns locais de acesso, como por exemplo o painel de controle, onde eu controlo as configurações, o computador, onde eu tenho acesso aos meus discos, e alguns atalhos para locais, como por exemplo os meus documentos, as minhas imagens, minhas músicas, meus jogos e alguns outros acessos que nós temos. Ok? Quando eu saio do menu iniciar, eu tenho então a barra de tarefas aqui embaixo. Essa barra de tarefas já contém alguns programas que estão fixos nessa barra de tarefa. Nós vamos ver ao longo do curso como fixar ou desfixar programas para acesso rápido aqui. Nós temos também aqui alguns ícones de configuração, como por exemplo a configuração do meu volume, a configuração do meu acesso à internet, a central de informações do computador, onde ele vai te dar informações sobre segurança, entre outras informações importantes. E eu tenho aqui alguns programas que rodam junto com o Windows, ou seja, quando eu ligo o Windows, alguns programas rodam junto com ele. Por exemplo, o meu antivírus aqui, o software que nós estamos usando para gravar, nós temos aqui também um software do Nero para fazer o backup do meu computador, e aqui uma configuração da minha placa-mãe, certo? Alguns desses programas são diferentes em cada computador, depende de quais são instalados, de qual seja o seu equipamento, mas aqui nós temos alguns programas que rodam junto com o Windows. Aqui eu também tenho o meu relógio. Ao clicar no meu relógio eu vou ter um calendário com o mês atual, com a hora atual, e a gente vai ver depois como mexer nesse relógio, ok? Ainda aqui nessa minha área de trabalho, o que é a área de trabalho? Essa minha tela toda, ela inclui o menu iniciar, a barra de tarefas, o plano de fundo ou papel de parede, que é essa imagem aqui, e os ícones que eu tenho. Então no caso aqui eu tenho um ícone da minha lixeira e tenho um ícone de um arquivo que nós criamos do nosso curso de inglês. Então nós criamos aqui também um arquivo e colocamos ele na minha área de trabalho. Essa é a sua área principal, ok? Então nós vamos ver nas próximas videoaulas, passo a passo, como configurar, como personalizar a nossa área de trabalho.